Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer ter você aqui. No ano de 1981, foram registrados os primeiros casos da doença que causava imunodeficiência severa nas vítimas. 2 anos depois, no dia 20 de maio de 1983, para ser mais exato, um cientista francês conseguiu isolar pela primeira vez o vírus que causava a doença. Inclusive, esse episódio ficou marcado por uma rivalidade entre o francês Luc Montagnier e o norte-americano Robert Gallo. Mas isso é assunto para outra ocasião. A boa notícia era de que o vírus HIV tinha sido finalmente identificado. E em pouco tempo surgiu um exame que mostrava se a pessoa estava ou não infectada. A má notícia é que a doença tinha se espalhado pelo mundo. No começo dos anos 80, era claro que o mundo estava passando por um surto de AIDS. Se no começo a doença parecia estar presente apenas nos Estados Unidos, em pouco tempo foram registrados casos na Europa, Ásia, América do Sul e por aí vai. Para quem não sabe, a AIDS é uma doença sexualmente transmissível que ataca o sistema imunológico da pessoa, provocando uma diminuição nas defesas naturais do corpo humano. Podemos dizer que a AIDS é um estado avançado do vírus HIV. Portanto, uma pessoa pode testar positivo para o HIV, mas isso não significa que ela tenha AIDS. E desde que descobriram o vírus, pelo menos até o momento, não descobriram uma cura para essa doença. Mas há um tratamento que retarda o avanço da doença ao controlar a quantidade de vírus no corpo do paciente. O tratamento é feito a partir de medicamentos antirretrovirais. Esses medicamentos não matam os vírus, mas garantem que o sistema imunológico não seja afetado, que o vírus não se reproduza e que o DNA do HIV não seja inserido no DNA humano. Se antes uma pessoa com HIV positivo era praticamente uma sentença de morte, hoje muitas pessoas que têm o vírus levam uma vida completamente normal, desde que o tratamento seja feito de forma correta e a pessoa tome os devidos cuidados. O que muita gente não consegue entender é que, se já fazem quase 40 anos que conseguiram identificar a doença, por que ainda não desenvolveram uma vacina? Até porque o surto do Covid-19 começou no ano passado e, apesar das vacinas não serem 100% eficazes, elas foram desenvolvidas rapidamente, estão salvando milhões de vidas e freando esta pandemia. Então, não é um pouco óbvio que os cientistas de todo o mundo estão com má vontade ou simplesmente não querem divulgar a cura ou vacina para a AIDS por motivos desconhecidos? Ou, quem sabe, até financeiros? Bom, as coisas não são bagunçadas assim, igual a maioria das pessoas pensam. Na verdade, esse assunto é um pouco complexo. Então vamos com calma para eu tentar explicar com o máximo de detalhes para vocês. Primeiro, vocês precisam saber que essa infecção de longa duração é apenas uma das razões pelas quais ainda não existe vacina contra o HIV. É também um vírus difícil de identificar, com muitas variantes e uma capacidade incrível de escapar do sistema imunológico. Um dos motivos pelos quais ainda não existe uma vacina contra o HIV é a falta de verba. Para o desenvolvimento da vacina contra o Covid-19, os laboratórios fizeram uma corrida contra o tempo e receberam muitos financiamentos. Porém, os financiamentos para as pesquisas de vacinas contra o HIV vêm em parcela de 5 anos, o que torna difícil alocar o dinheiro de forma eficiente para desenvolver uma vacina rapidamente. E mesmo que haja pouca verba, esse fluxo de financiamento ainda permitiu avanços nas pesquisas do HIV e, ao menos em partes, o rápido sucesso de várias vacinas contra o Covid-19. Eu falo isso porque a tecnologia por trás da vacina contra o Covid-19 da Johnson & Johnson, por exemplo, foi desenvolvida pela primeira vez como uma estratégia para combater o HIV.
porque desencadeia uma forte resposta imunológica. Nesse caso, a vacina usa um vírus do resfriado comum que foi alterado para não causar problemas mais graves. Esse vírus entrega instruções às células para produzir as proteínas virais necessárias para treinar o sistema imunológico a reconhecer o invasor. No caso da vacina Janssen, da Johnson & Johnson, é usado um vírus chamado adenovírus 26. E as primeiras vacinas candidatas ao HIV usaram o adenovírus 5. Mas, infelizmente, os testes não obtiveram sucesso. Enquanto muita gente pode achar que está havendo descaso, cientistas do mundo inteiro dizem que, apesar de não ter uma vacina contra o HIV, não é por falta de tentativa. Na verdade, o trabalho realizado no desenvolvimento de vacinas contra o HIV tem sido, de longe, o mais sofisticado de todos. Outro problema que dificulta descobrir essa vacina é a complexidade do HIV. Um dos maiores desafios é a diversidade genética entre o vírus que rodeiam o mundo, assim como está acontecendo com o coronavírus, que possui variantes mais transmissíveis ou capazes de escapar de partes do sistema imunológico. O HIV também possui. Ela possui variantes, só que em um número muito maior. Essas variantes surgem porque o vírus faz novas cópias do seu projeto genético em uma velocidade assustadora, criando dezenas de milhares de novas cópias todos os dias em uma única pessoa. Para vocês terem uma ideia, cada uma dessas novas cópias carrega, em média, pelo menos, uma mutação única. Como consequência, com o passar dos anos, uma pessoa infectada pode carregar até 10.000 variantes em seu corpo. Por causa dessas variantes, é complicado criar uma vacina que desencadeie uma resposta imunológica capaz de lidar com essa vasta diversidade para fornecer ampla proteção contra infecções. Além do mais, o vírus implanta várias táticas para se esconder do sistema imunológico. Uma delas é cobrir partes de sua superfície com uma densa camada de moléculas de açúcar. Muitas dessas superfícies seriam os principais alvos dos anticorpos, que se fixam nas partículas virais. Mas o corpo acaba reconhecendo esses açúcares como próprios. Por esse e outros motivos, o vírus HIV é chamado de vírus inteligente. Segundo especialistas, talvez o maior obstáculo seja a natureza da infecção ao longo da vida. Muitos vírus desaparecem do corpo depois que o sistema imunológico os combate. Mas o HIV tem a capacidade de inserir seu projeto genético no DNA do hospedeiro, estabelecendo um reservatório oculto nas células imunológicas chamadas células T, que normalmente lutam contra as infecções. Esse reservatório torna o vírus invisível para o sistema imunológico. E depois que o vírus encontra seu novo esconderijo, o sistema imunológico não consegue erradicá-lo, nem mesmo com os tratamentos com medicamentos. No geral, podemos afirmar que a maioria das vacinas não gera um tipo de imunidade esterilizante que impede que a infecção aconteça. Na verdade, elas evitam que as pessoas fiquem gravemente doentes. No caso do Covid-19, as vacinas são altamente eficazes na prevenção do desenvolvimento de sintomas, mas isso não as impede de serem infectadas com o coronavírus. E apesar desses e de outros obstáculos para conseguirmos encontrar a vacina contra a AIDS, parece que nem tudo está perdido. A corrida para o desenvolvimento das vacinas contra o Covid-19 parece ter impulsionado os estudos para o desenvolvimento do imunizante contra o HIV. Isso porque um estudo feito com mais de 6.000 pessoas em países da África, Europa, América do Norte e América Latina, incluindo o Brasil,
parece ser o mais promissor em quase 40 anos. A pesquisa chegou à fase 3, que é quando a eficácia é testada em uma escala maior. As fases 1 e 2, feitas com menos voluntários, comprovaram a segurança do produto e a dose apropriada. Quando testado em macacos, o imunizante apresentou uma proteção de 67%. Isso deixou os cientistas otimistas, já que até então a vacina mais eficaz, que teve sua pesquisa abandonada por causa da falta de eficácia, tinha apresentado apenas 30%. Como eu expliquei anteriormente, a grande capacidade de mutação do HIV é um dos obstáculos para encontrarmos a vacina. Porém, a diferença desse novo imunizante é que nele estão sendo usados milhares de fragmentos genéticos. Tanto que a pesquisa foi chamada de mosaico, justamente por reunir milhares de fragmentos do HIV. Então, caros amigos, resumindo tudo que eu disse para vocês nesse vídeo, a ciência conseguiu desenvolver a vacina para o Covid-19 e ainda não descobriu uma vacina para o HIV, justamente por se tratarem de vírus completamente diferentes. Por exemplo, vocês provavelmente conhecem pessoas que tiveram Covid e se curaram, certo? Porém, ninguém nunca conseguiu se curar da infecção pelo HIV, com exceção de alguns casos que a ciência continua estudando. Além disso, a vacina contra o coronavírus só foi desenvolvida rapidamente graças aos avanços da ciência no esforço de tentar encontrar a vacina contra o HIV. Não podemos esquecer que o interesse político e o alto investimento financeiro também devem ser levados em consideração. Então, enquanto uma imunização eficaz contra o HIV não é desenvolvida, precisamos seguir os protocolos, usando preservativo durante as relações sexuais, usando seringas e agulhas descartáveis e por aí vai. Todo cuidado é pouco com esse vírus que já matou tanta gente ao redor do mundo. Por hoje é isso. Espero que eu tenha sido o mais claro possível. Um abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!